Tadeu para permanecer aqui conosco. Convido a doutora Maeli Passos Boeri Valadão, também para compor aqui a mesa conosco, professora Cláudia Pérez. Nasce o sol, 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que nesse dia até o sol é brasileiro. Cor de anos não combinam, brasileiros, corações. De vez, né? Logo a palavra a Maeli, doutora Maeli, é conhecida da gente aqui há muitos anos enquanto mãe e agora enquanto advogada. Ela é escritora, professora, engenheira civil, membro da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Bahia, na área de atuação do direito educacional e inclusão escolar, e tem formação em análise do comportamento, AMA, em São Paulo, e do TIF AMA, em São Paulo também. Sua palavra, Maeli. Primeiro eu quero convidar o Dr. Rodrigo Boeri Valadão, que é advogado e escreveu o livro comigo, para sentar aqui na mesa. Bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui. Quero agradecer desde já um convite do Ministério Público da Bahia, em especial a doutora Cíntia Guanais, que sempre esteve à frente na luta pela inclusão escolar. Quero agradecer também ao doutor Adriano e aos demais membros do Ministério Público da Bahia. Quero agradecer ao convite, novamente ao convite do Cinep, ao professor Jorge Tadeu, à diretora do Cinep, Terezinha Neder, pelo convite para a elaboração do livro Referencial de Educação Inclusiva, que foi escrito em parceria com o advogado Dr. Rodrigo Boeri Valadão. Bom dia a Cláudia Pérez, bom dia a Ana Beatriz. Minha palestra, primeiro, né, é sobre educação inclusiva. Ela vai ser dividida em 3 etapas. Eu vou tratar sobre os marcos históricos, depois eu vou falar sobre o livro Referencial de Educação Inclusiva e, por fim, eu vou trazer um modelo de escola ideal. Certo? Eu sou Maeli Passos Boeri Valadão, sou advogada, especialista em direito educacional na área de inclusão escolar, sou membro da Comissão das Pessoas com Deficiência da OAB Bahia, membro da ABRAD, Associação Brasileira de Direito Educacional, tenho formação em Teacher pela AMA São Paulo, formação em análise do comportamento também pela AMA São Paulo, sou pós-graduanda em Direito de Família e Sucessões pela UFSAL, pós-graduanda em Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva pela Faculdade GRAM e sou engenheira civil. Na verdade, eu tenho 20 anos na luta pela inclusão. Tudo começou com o diagnóstico da minha filha de autismo. O meu sonho era que ela frequentasse a escola regular e que todos os direitos a ela fossem garantidos como foi ao meu filho. Mas, infelizmente, não foi assim. Eu tive muita dificuldade em relação à inclusão. Então, eu resolvi fazer direito para lutar pela inclusão escolar, entender por que era tão difícil, primeiro entender a legislação, conhecer a legislação, e entender por que é tão difícil a implementação da inclusão escolar, né? Aí eu percebi o seguinte, que não é tão difícil assim. É necessário cumprir a legislação, adequar as escolas para receber os alunos de inclusão e que tudo isso pode
tornar-se possível. A legislação brasileira, ela é ampla e ela possui muitos instrumentos para a garantia da inclusão escolar. Desde o lançamento, né, desde a promulgação da Constituição Federal em 1988, já existia a previsão legal para a inclusão, quando a Constituição traz lá, no seu artigo 208, inciso 3º, a previsão do atendimento educacional especializado. Em seguida, em 1996, eu quero que vocês prestem atenção às datas, nós temos a LDB, a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, que traz, né, no seu artigo 59, que as escolas assegurarão aos alunos com necessidade educacional especial, essa é a redação de 96, assegurava a inclusão. Mas esse momento de 96, que foi a Lei 9394, a LDB, não vivíamos a inclusão, vivíamos a integração escolar. Era onde a escola só cabia a pessoa com deficiência que se adequasse às escolas. Os alunos com deficiência que não se adequassem à escola, eles estariam separados, estudando em uma escola diferenciada, numa escola especial. Né? E aí, em 2006, temos a Convenção Internacional do Direito das Pessoas com Deficiência, conhecida como a Convenção de Nova York. Essa convenção, ela traz um ponto importantíssimo, que ela muda o conceito de deficiência. Ela abandona o conceito médico da deficiência e ela passa a usar o conceito social da deficiência. O que isso significa? Significa que a deficiência não é vista só sobre o aspecto biológico, mas também as barreiras existentes na sociedade que impedem a essa pessoa ter um pleno acesso à convivência, à vida social. Então, é importante que é responsabilidade, sim, da sociedade visar pela inclusão. Em 2008, temos um momento importante em relação ao Brasil, que foi introduzida a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. O que traz essa política? Ela estabelece que a educação especial faça parte do projeto político-pedagógico da escola. Ela traz a transversalidade da modalidade da educação especial, desde a educação infantil até o ensino superior. Ela traz a acessibilidade, ou seja, a eliminação das barreiras urbanísticas, arquitetônicas, barreiras de comunicação, de informação, entre outras. Ela traz o atendimento educacional especializado, traz também a formação do professor para esse atendimento. Então, estamos em 2008, certo? E em 2012, temos a política, a lei de proteção às pessoas com transtorno do espectro autista, que também garante aos estudantes com transtorno do espectro autista a frequentar a escola regular. Mas a lei também dá mais um plus para esse estudante. Ela traz o acompanhante especializado para auxiliar esse educando na rede regular de ensino. E quando sai o decreto regulamentando a Lei 12764 de 2012, em 2014, ele estende esse acompanhante especializado para outros tipos de deficiência. Em 2013,
A LDB, ela sofre uma nova redação, uma alteração no seu artigo 59, que traz que as escolas assegurarão aos educandos com necessidades educacionais, com transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, o direito a frequentar o ensino regular. E em 2015, temos realmente uma grande lei brasileira, que é a LBI, a 13146, é a Lei Brasileira de Inclusão, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei é importantíssima porque ela reafirma algumas garantias legais que já tinham sido trazidas anteriormente e traz coisas novas que vão assegurar a inclusão escolar. Ela reafirma a importância da institucionalização do atendimento educacional especializado. Ela fala da importância das escolas disponibilizarem a sala de recurso multifuncional. Ela traz as adaptações razoáveis, o desenho universal da aprendizagem, a acessibilidade, a eliminação de barreiras. Então, é uma lei muito completa, essa lei de 2015. Então, percebemos o quê? Que a legislação brasileira ela é bastante ampla na garantia da inclusão escolar. Só que esse período foi o período que a minha filha frequentou a escola regular. Mas, infelizmente, nem ela, nem outros educandos tiveram oportunidade de viver a plenitude da inclusão escolar. É importante que as escolas, que as instituições de ensino, elas realmente efetivem as políticas públicas, que cumpra a legislação, que faça as adaptações e que é importante que a sociedade cumpra também o seu papel, que é garantir a equidade entre todos os cidadãos. Agora vamos passar para a segunda etapa, que é sobre o livro referencial da educação inclusiva. Logo nas primeiras, como o professor Tadeu já falou, a gente teve alguns encontros para poder pensar na elaboração desse livro. Então, logo nas primeiras reuniões, foi trazido pelo Cinep que existiam muitas dúvidas a respeito dos procedimentos que deveriam ser adotados em relação à inclusão escolar. Então, o livro referencial de educação inclusiva, ele foi elaborado com o objetivo de trazer conhecimento das normas jurídicas que regem a inclusão, para orientar e uniformizar procedimentos, esclarecer as dúvidas dos coordenadores, professores, gestores escolares e também das próprias famílias. Para a elaboração do livro, foi feita uma coletânea da legislação a nível federal, estadual e municipal, que rege a rede regular de ensino. E aí foi trazido conceitos, definições, procedimentos, bem como os direitos e obrigações que regem o tema. Inicialmente, foi trazido os conceitos de educação especial, educação inclusiva, acessibilidade, desenho universal da aprendizagem. E também foi trazido o público-alvo da educação especial e foi ressaltado a importância da educação especial estar contemplada no projeto político-pedagógico da escola. Em seguida, foi trazido os questionamentos sobre a matrícula, a documentação, a obrigatoriedade, a formação das turmas. Abordamos também sobre os questionamentos a respeito da elaboração do plano educacional individualizado, o período que é elaborado,
a importância da avaliação inicial que deve ser feita antes da elaboração do plano. Foi trazido também a importância da participação da professora da sala regular, da professora da sala do AEE e a participação da equipe multidisciplinar que atende o aluno de inclusão, bem como a participação da família na elaboração do plano educacional individualizado. Abordamos também no livro sobre os tipos de deficiência, dislexia, disfasia, TDAH, transtorno do espectro autista, entre outros. Trouxemos informações sobre o acompanhante especializado, né, suas atribuições, a sua formação, quais os alunos têm direito a esse acompanhante especializado. Abordamos sobre os relacionamentos escola e aluno, a frequência do aluno, a reprovação, a formação das turmas, o uso de câmeras de segurança, de filmagem, tudo isso foi abordado no livro. E também abordamos sobre os ilícitos que não devem ser cometidos pelas escolas em relação à negativa de vaga, à cobrança de valores adicionais para o aluno de inclusão e também as questões a respeito de discriminação ou a responsabilização no caso de discriminação e bullying. No final do livro, foi também trazido alguns modelos de documento que são utilizados pela escola para os alunos de inclusão, que também estão no final do livro. A seguir, vou tratar agora sobre um modelo que eu chamo modelo de escola ideal. O que é esse modelo de escola ideal? Esse modelo de escola ideal, ela tem como base a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão, a 13146, ela traz 4 pontos que são pontos chaves para a garantia da inclusão escolar. A inclusão escolar. Quais são esses pontos? O acesso, a permanência, a participação e o aprendizado. Isso aí é essencial para a garantia da inclusão escolar. Como é que eu vou garantir o acesso do aluno na escola? Eu vou garantir através da sua matrícula e da formação das turmas. A permanência desse estudante. Como é que eu vou garantir? Através de políticas que eu possa assegurar o desenvolvimento acadêmico e social dentro desse estudante na escola. A participação. A participação, ela é efetivada quando o estudante participa de todas as atividades curriculares e extracurriculares. E o aprendizado? O aprendizado, ele será garantido quando eu faço o quê? Adaptações razoáveis. Quando eu consigo implementar na minha escola um desenho universal da aprendizagem. Quando eu faço metodologias de ensino inclusivas. Quando eu faço adaptações curriculares, adaptações das atividades diárias e assim sucessivamente. Quais são os pressupostos dessa escola ideal? Essa escola ideal, ela tem que ter empatia e respeito. O ensino tem que ser para a diversidade. Tem que ter desenvolvimento das habilidades sociais desse estudante. A equidade. Temos que tratar todos da mesma forma e dar oportunidade de acordo com a necessidade de cada um. A acessibilidade e a cultura do apoio. O modelo da escola ideal, ela contempla os seguintes itens. Um projeto político-pedagógico que contemple a inclusão escolar. Por quê? Porque o projeto político-pedagógico, ele é um guia.
é a diretriz da escola. E é nesse projeto político-pedagógico que a escola vai institucionalizar o atendimento educacional especializado. Ele vai disponibilizar na escola sala de recurso multifuncional. Ele vai preparar os professores com formação continuada. Ele vai eliminar as barreiras impeditivas da inclusão, vai fazer adaptações e vai flexibilizar currículo, mas importante destacar que essa previsão da inclusão, ela não deve estar só no projeto político pedagógico da escola, mas também no regimento interno, certo? A institucionalização do atendimento educacional especializado. O atendimento educacional especializado, ele é para os alunos público-alvo da educação especial. Quem são esses alunos? Os alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, alunos com altas habilidades e superdotação. Esse atendimento é prestado de duas formas. Ele é prestado de forma complementar e suplementar. Complementar, você vai prestar para o aluno com deficiência e com os alunos com transtorno global de desenvolvimento, porque você vai complementar aquela aprendizagem que ele está precisando, que está assim, né, com falta. E de forma suplementar, você vai para atender os alunos com altas habilidades e superdotação. Importante destacar que esse atendimento educacional especializado, que é prestado lá na sala do AE, ele não é substituto do ensino regular. Ele é oferecido no turno contraposto ao horário do ensino regular. O plano educacional individualizado, que é o PEI ou PDI, que a depender da região do Brasil é falado, um pessoal chama PDI, outro chama PEI. É um documento pedagógico, ele é flexível e individualizado. Ele é feito para cada aluno de inclusão. Como? Através de uma avaliação inicial que você vai fazer no aluno para elaborar o PEI. Por que ele é flexível? Porque ele pode ser alterado durante o ano letivo. Porque vai depender do aprendizado do aluno. O aluno evoluiu ou não, esse PEI pode ser modificado e alterado. É importante destacar aqui que o plano educacional individualizado é bom que ele seja realizado, seja elaborado em parceria com o professor da sala do regular, o professor da sala do AE, a equipe multidisciplinar que acompanha aquele aluno de inclusão, pela família e, quando possível, até pelo próprio aluno de inclusão, que tiver capacidade até de dizer, olha, isso aqui eu estou querendo mais, entendeu? A disponibilização da sala de recurso multifuncional. O que é isso? É um espaço montado na escola onde será prestado o atendimento educacional especializado. Essa sala, ela precisa estar montada com alguns equipamentos que são necessários para o atendimento ao aluno de inclusão. Que equipamentos são esses? Computadores, software de comunicação, material dourado, pode ser alfabeto braille, alfabeto móvel, soroban, alguns. O MEC, ele disponibiliza um manual de montagem da sala de recurso multifuncional. E a formação continuada dos professores. O professor, ele precisa ter formação inicial que o habilite para a docência e também formação em educação especial, inicial e continuada. Mas é importante também vermos que não deve ser só o professor que deve ter uma especialização em educação especial. Eu acho que para que uma escola funcione, é importante que tenha um olhar da gestão, dos coordenadores,
e dos outros profissionais que trabalham também na escola tenha uma formação em educação especial. O protocolo de conduta é outro instrumento importantíssimo para a avaliação do aluno de inclusão. O que é esse protocolo? O protocolo de conduta, você vai conhecer as especificidades do aluno. Ele é diferente do PEI, mas ele é incorporado ao PEI. Porque aqui você vai analisar o que o aluno gosta, o que ele não gosta, como é que ele se comporta, como é que ele interage socialmente. Tudo isso, vamos dizer assim, o que é que faz uma mudança, que gatilho leva a um tipo de mudança de comportamento. Tudo isso tem que fazer parte do protocolo de conduta. O protocolo de conduta, o ideal é que ele venha junto com um plano educacional individualizado e com um plano do AE, tanto do AE quanto do PEI. Mas se não for possível elaborar junto, que esse documento seja um anexo tanto ao PEI quanto ao PAE. O acompanhante pedagógico é um profissional que vai acompanhar aquele aluno de inclusão quando for necessário. Ele vai auxiliar o estudante nas suas atividades pedagógicas e, quando for necessário, né, algumas atividades da vida diária também. As adaptações razoáveis e o desenho universal da aprendizagem. O que é isso? As adaptações razoáveis são as adaptações são os ajustes necessários que você vai fazer para ajudar aquele aluno de inclusão, que é a adaptação de currículo, metodologias de ensino inclusiva, adaptações diárias. Você pode usar a dica para ele facilitar o aprendizado do aluno. E o desenho universal da aprendizagem, ele consiste na concepção de projetos, programas, serviços e ambientes que possam ser utilizados por todas as pessoas, independente de qualquer tipo de adaptação, inclusive os recursos de tecnologia assistiva. Agora, as barreiras impeditivas. As barreiras são limites, né? Que impedem o pleno acesso do estudante à participação das atividades, à participação escolar. Essas eliminações das barreiras, elas podem ser de várias ordens, elas podem ser barreiras arquitetônicas, barreiras atitudinais, barreiras de comunicação, de informação, que para garantir o pleno acesso do estudante, elas precisam ser eliminadas. E a parceria escola e família. Esse ponto é importantíssimo para a garantia da inclusão escolar. Né? Para o fortalecimento da inclusão escolar, é importantíssimo essa troca, essa parceria. Como já estou quase no limite do tempo, passa aí, filho. Por fim, eu quero dizer o seguinte, antes da leitura desse texto. O seguinte, esses itens que eu citei acima, sobre o modelo de escola ideal, ele é essencial para a inclusão escolar. E que a escola, ela tem um papel fundamental na sociedade, que é promover a cultura do cuidado e o respeito à diversidade de alunos, para podermos construir uma sociedade mais justa e solidária. Agradeço a todos. Eu queria agradecer a Jornalista Especial, a doutora Maeli,